Esses dias me perguntaram sobre se apresentar em público, sabe? Técnicas assim sobre se apresentar em público e pessoas que ficam nervosas por falar em público. E aí eu fiquei pensando nisso porque tem um monte de técnica por aí, né? Eu, por exemplo, dou um treinamento sobre elevator pitch, que é justamente uma técnica bem concisa para você apresentar projetos, quando você tem pouco tempo para apresentar projetos para pessoas que passam por você aí na vida. Então, muito rapidamente se elabora um texto que vai ser dito muito rapidamente por aí, né? E evidentemente a ideia não é que você decore, mas é que você tenha um percurso na sua cabeça daquilo que é que você quer dizer, né? Para você se sentir confortável em fazer isso. E tem um monte de técnicas falando sobre como produzir ótimos materiais de PowerPoint, ou então tem técnicas falando de como é que você imposta a sua voz, técnicas de como você se desloca pelo palco, se tiver um palco, sabe? Falar para contar histórias para falar melhor, então tem o storytelling, né, para você vender bem uma ideia. Tem um monte de técnica. Eu acho que essas técnicas elas ajudam muito as pessoas a construir o que seria esse texto, sabe? Que você quer dizer, essa ideia que você quer passar. Mas eu tava aqui pensando em como a gente tem medo, na verdade, de conviver com o erro. E que muitas vezes a gente tem medo de falar em público, muitas vezes relacionado a esse medo que a gente tem de errar. A gente vive um momento, eu acho, da nossa sociedade em que a gente pasteuriza muito as coisas, sabe? O erro é algo que você descarta. Então, hoje eu estava conversando com o Xisto e a gente estava falando justamente sobre essa coisa da internet, que, tipo, vídeos, a gente edita as partes do vídeo, então é um recorte sobre você, por exemplo, né? E certamente quando você engasga, você não tá. Você corta esse pedaço do vídeo. E no Facebook você só tem fotos que são perfeitas, e se ela não é perfeita é justamente pra brincar e tal, mas tem que ter um quê de, sabe? Tem que ter uma perfeiçãozinha em algum campo, não sei explicar bem. Mas eu acho que a gente tem muita dificuldade de lidar com o erro, né? E muitas vezes o problema das apresentações é isso. E o medo que a gente tem de errar e errar na frente dos outros. Aí você fala, ai não, muita gente tá falando sobre erro. Mas eu acho que mesmo quem fala de erro nesse lugar do acerto, sabe? Tipo, eu errei muito, mas olha onde eu tô hoje. Então as pessoas estão falando sobre erro para dizer que elas crescem e tal, mas elas já estão falando desse lugar que é o lugar do acerto, entendeu? Então, eu acho que o lance do falar em público ou de qualquer outra coisa que você vai fazer, quando vem esse medo, é justamente a gente avaliar, ok, se der errado, o que, que pode acontecer? É claro, você está vendendo um projeto de 2 milhões, se der tudo errado, ok, você vai perder os 2 milhões. Mas não se trata disso, né? Você não erra e nunca mais conserta. Se você diz uma coisa que não estava prevista, ou se você balbuciou uma vez, essas coisas têm conserto. E eu acho que é nisso que a gente tem que pensar, né? Então, quando você pensa a sua fala, quando você vai falar em público, você pensa, por exemplo, talvez eu fique nervoso nessa hora, e aí nessa hora, se eu ficar nervoso, eu faço assim, assim, assado. Tudo bem também, não tem problema. E esse é um aprendizado meu, assim, de 2015. Eu fui fazer um curso sobre mediação de conflitos, e o mediador é um sujeito que faz perguntas para entender o percurso daquele conflito e para ajudar as pessoas a se ouvirem no conflito. E eu tive uma fase que eu tinha muito medo de fazer essas perguntas, eu tinha muito medo de estar naquela posição. E aí eu me lembro do consultor maravilhoso que estava aqui no Brasil trabalhando com a gente, dele falar, mas se você fizer uma pergunta e a pessoa te responder não, não é nada disso, qual é o problema? E aí eu parei pra pensar, é verdade, qual é o problema? A pessoa vai me dizer assim, durante o processo de mediação, não, não, não é disso que se trata. E aí ela vai justamente, se ela não disser nada adiante, você fala, não é isso, então o que é? E aí a pessoa diz o que é. Ou às vezes ela mesma vai dizer, olha, não era isso não, o que era isso, isso e isso. Então, quando você erra, qual é o... É claro, tem ocasiões e ocasiões, mas qual é o grande drama do erro? Entende? Se você errou em público, você não pode se corrigir, você não pode dizer, pessoal, peço desculpas aqui, engasguei. Sabe? Tipo, quando você engasga, porque é disso que se trata quando você fala de apresentação em público, né? Engasgou, se balançou no palco. Se você falar disso, não fica super descontraído, não fica ótimo.
E você não mostra essa consciência que você tem sobre o seu papel, sobre o fato de estar ali, e que você entende o erro como parte desse processo, sei lá, acho que a gente tem que tentar ser menos pasteurizado, todo mundo igual, todo mundo lindo, todo mundo conquistando o mundo. E tem sido cada vez mais assim, eu acho. Você vê na internet agora, e o cara que ganhou 6 dígitos, não sei quanto, o cara que fala em público para milhões de pessoas e encanta o mundo, o cara, a mulher que não sei o quê, sabe? E aí tudo muito perfeito, tudo muito certinho. Não, não é nada disso, tá? Então eu acho que eu tipo dei uma viajada, mas era esse o objetivo. E é isso. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, blá blá blá. E amanhã eu volto, porque era pra ter postado o vídeo ontem e eu não postei. Peço desculpas aqui pra você. Então, enquanto eu passo esse friozinho, você vai curtir aí sua vida. Tá? Tchau, tchau.